Em 2020, quando decidiu acabar com o festival, dar uma pausa, vamos dizer assim, foi por uma questão de estrutura familiar, de empresário, então a gente estava se remodulando. E quando veio a oportunidade, junto com a Origem Justa, de refazer o festival, a gente olha uma para a cara da outra, né, e diz assim, a gente vai começar tudo de novo. Então é uma reconquista, é dizer assim, a gente precisa voltar a mostrar que Belém tem essa gastronomia, que a gente sabe fazer o mais gostoso, o melhor, e que tem que vir para Belém provar, né? Então eu acho que é uma reconquista, é uma felicidade, é um sentimento de conseguimos, entendeu? Quando a gente anunciou realmente, quando veio a primeira inserção de volta do Ver o Peso, eu liguei para a Jo me ligou e disse assim, nós conseguimos. É uma coisa que eu não sei te explicar, um sentimento muito de vitória, de conquista, de renovação, de fazer de novo, fazer diferente, mas de novo. É um misto de sentimentos. Naquela época era tudo o novo, ninguém conhecia, né? Hoje Belém já está muito bem divulgado, os nossos ingredientes já estão muito na rua, muito no Brasil inteiro. É trazer as pessoas em Belém, trazer os chefes para Belém, trazer o turista para Belém. Essa é a importância do festival. Sobre o ingrediente, a gente já conseguiu mandar para fora. Então, o ingrediente talvez não seja novidade, mas como a gente usa o ingrediente, os nossos hábitos alimentares, a nossa cultura alimentar, esse é o diferencial. Eu acho que cada chefe que vem a Belém pela primeira vez e vê como nós trabalhamos, como nós manuseamos, manipulamos, nós comemos, aqui é completamente diferente do que a gente encontra fora. Então, para mim, a grande diferença do festival é essa. É trazer o público em geral, não só o chefe, mas o público em geral, a entender a nossa cultura alimentar. Eu acho que o pensamento do período foi muito importante, justamente porque a gente já está numa pré-copa. Além da pré-copa, a gente está num pré-sírio, né? Então, quando a gente começa a sentir o cheiro da gastronomia, eu digo que a partir de 1º de setembro, Belém cheira a comida, né? Porque começam os preparos da maniva, preparos do tucupi mais intensos. E ensinar isso para a população mundial, o respeito que a gente tem com o alimento, porque o paraense, ele respeita o seu alimento. A gente, quando vê falar de um açaí de uma maneira diferente, muito de nós paraenses se insulta, né? Mas a gente tem que entender que eles não tomam um açaí, eles não têm um açaí perfeito como a gente tem. Então, essa maneira justamente de mostrar para o mundo como a gente trabalha o ingrediente, como a gente come, como são os nossos hábitos alimentares, entender que tacacá sim tem que se tomar pegando fogo às 5 da tarde, num calor absurdo, que esse é o natural. Isso pra gente é o mais importante. Então eu acho que o festival pensado nesse período foi para dizer justamente para o mundo, olha, a gente come desse jeito, a gente trabalha desse jeito. E isso é a nossa cultura. Assim como a gente vê em todos os outros países que a gente visita. Né? Então isso para mim que talvez seja a consolidação do festival perante ao mundo. A gente ainda está muito ainda no embrionário dele, tá? A gente sabe que o festival vai acontecer nos 2 finais de semana de setembro, que no meio de tudo isso vai ter o lançamento da biografia do papai, do chefe Paulo Martins, no dia 9 de setembro, que o Jantar das Boeiras vai acontecer. Agora todo o resto a gente está costurando com muito carinho, com muito cuidado, para que realmente o Ver o Peso volte a ser, talvez volte a ser o maior evento gastronômico do Brasil, como ele já foi um dia, e deixou de ser porque a gente parou de fazer. Não que outros superaram, mas a experiência, a gente quer trazer a experiência de volta, né? O cuidado que a gente sempre teve em demonstrar o que é a gastronomia, o que é o prazer de comer em Belém, né? Porque para mim a alta gastronomia é fazer bem feito, seja numa feira, seja num grande restaurante, seja, sei lá, na barraquinha de tacacá. Se tiver bem feito, ser bem atendido, isso é uma alta gastronomia. A gente se ilude achando que a alta gastronomia é você comer num restaurante 5 estrelas.
não for boa, não passa a ser uma comida. Né? Então, para mim, a alta gastronomia é a melhor experiência que você tem. Seja numa boieira, seja no tacacá, seja num grande restaurante assinado no cardápio por um grande chefe. Então a gente quer mostrar, justamente, a gente está tendo esse cuidado de costurar que as pessoas que venham, sejam os profissionais da área, sejam os turistas, que eles se deliciem com esse festival. As boeiras francesas apareceram depois que o Paulo Martins convidou para fazer um festival. Ele, nesse tempo, trabalhava na barraca lá embaixo. Ele passou, estava fritando o peixe, mas não ficava assim, filé, não estava em posta. Ele viu aquela posta bonita, pediu para não fritar uma vez e fritei. Ele gostou e disse, bora fazer um festival, e disse, bora. Aí eu fritei 16 boieiros. Nós fizemos o primeiro festival aqui no mercado de peixe, foi o maior sucesso. De lá para lá começou. Então, como não aparecia na mídia, aí ninguém queria, ficou 10 boeiros. E essas 10 estão até hoje. Nunca largaram. A dona Tânia, nem Joana, nem a Daniela. Então, para mim é uma glória muito grande, é uma satisfação muito grande, deu uma alegria muito grande, porque o Festival da Cozinha Paraense significa muito para mim. Quando as boeiras começaram a aparecer. E hoje em dia as boeiras são conhecidas no mundo todo. Cidade ninguém conhecia elas. Vai viver comigo. Hoje em dia não é porque chegou de São Paulo. Então isso para mim é alegria. É uma coisa muito boa. Eu fico tão satisfeita, tão alegre, porque o pai morreu, mas elas não deixaram para mim. Elas estão continuando. Então isso para mim não tem preço. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Olha, nós viajamos para São Paulo, fomos cozinhar para a revista Prazer da Roça, viajamos para Santa Catarina, fazer um festival lá, então para mim, a gente ganha muita coisa com isso, conhece muitos chefes de cozinha, assim como ele aprende com a gente, ele aprende comigo, porque isso é uma troca. Então para mim não tem preço, a gente aprendeu muito. E cada vez mais, isso está lá em cima, estou convidando todo mundo para entrar aí. Espero que tenha muita gente. Deus quiser, são 2 semanas. Então, isso não tem preço nenhum. 2 pratos que teve muito sucesso. A moqueca de pirarucu e o camarão brasileiro. Aí eu vou escolher qual é que eu vou fazer. Aprendi a manusear o peixe. Aprendi como é que se faz as coisas direito, fez muitos cursos, então a gente aprende muita coisa. Eu aprendi tudo isso, aprendi. A minha nora, quando veio para cá, ela não sabia picar o peixe, eu podia ela tomar conta da cozinha. Então isso a gente aprende e ensina para os outros. É melhor culinária é a culinária do Pará. Não tem lugar nenhum. Para onde eu já viajei, como Pernambuco, não tem um peixe melhor do que o nosso. É de muita alegria, porque há muitos anos atrás nós mandei dois chefes aqui para mim levar de fazer licor e fazer um prato de comida comigo. Quando eles chegaram aí na feira, os caras ficaram doidos, porque onde eles moram, não tem tempero que nós temos. É em pó. E nós aqui é aquele verdinho, fresquinho. Eles ficam doidos, eles adoram a nossa comida. Nossos temperos também. Nem tanto ingrediente. O peixe é muito diferente. Pode comer um peixe daqui e comer de outro lugar que o gosto é diferente. O nosso é o melhor. A nossa culinária tem em primeiro lugar. Então, onde você andar, não tem uma culinária melhor que a nossa. Primeiro que eu queria mexer aqui, daqui que eu tiro para mim sobreviver. Tem cara que não gosta de chamar de boieiro, eu gosto de ter orgulho, sabe por quê? Porque a boieira é que faz a boia. Então, eu sinto orgulho daquilo que eu tenho, porque daqui que eu tiro para me comer, daqui que eu tiro para me beber, as minhas filhas se sustentam daqui. Então, por que eu vou ter vergonha? Eu tenho orgulho do que eu vivo.